Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma exposição virtual do nosso Centro Espírita Ceareiro de Jesus, através do canal do YouTube. Eu sou Adão Albino e vamos falar hoje do livro Vinha de Luz, e a lição é 45. Antes de iniciarmos a nossa exposição, gostaria de convidar a todos que ainda não se inscreveram em nosso canal, que faça isso agora, tá? E no final, se gostarem da nossa apresentação ou se interessarem pelo conteúdo, pelo assunto, né, dá um ok e toque o sininho para que a gente possa continuar levando todas as informações da casa. E hoje, como eu já adiantei, o livro Vinha de Luz, a lição 45, e o título é Necessidade Essencial. Esse versículo está em Lucas 22, né? E o versículo é o 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Isso é palavras de Jesus que está nesse versículo 32, né? E Emmanuel pega esse versículo e coloca um nome como necessidade essencial. Para que a gente possa entender um pouco melhor, né, a lição, nós vamos ver também os versículos 31, 33 e 34, que nada mais é da predição da negação de Pedro, né? O que Jesus falava naquele momento ali com Pedro e os seus discípulos era o seguinte: Pedro, eis que Satanás vos requisitou para ajoelhar como o trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando voltares, apoia teus irmãos. E Pedro respondeu: Senhor, estou preparado para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Então aqui a gente vê que os outros versículos complementam essa parte aqui para a gente, né? Era um momento das últimas... eram os últimos momentos de Jesus praticamente entre os discípulos, né? Porque a partir daí ele ia ser preso, ser julgado, condenado arbitrariamente, a gente sabe disso, mas tudo iria acontecer. E Jesus, prevendo tudo isso, né, ele tinha muita preocupação para que o evangelho dele continuasse sendo divulgado. Era necessário que continuasse e que Pedro não poderia se envolver nesse assunto com ele. Por isso que ele diz: Satanás, que nada mais era, os adversários, né, que estavam também querendo pegar Pedro, né, e aqui ele fala, requisitou para ajoelhar, quer dizer, para filtrar Pedro, né, na sua fé e na sua conduta também, né? E Jesus prepara Pedro para isso, né? E Jesus continua: Pedro, eu te digo que ainda hoje não cantará o galo até que negue 3 vezes a me conhecer. Olha que a condição que foi feito esta frase não era negar a Jesus, olha, eu não sigo ele, eu não falo, não. A negação era, eu não o conheço. Era muito mais profunda, né, do que você dizer assim, olha, eu não tenho nada a ver com ele, né? Quando ele diz eu não conheço, era uma coisa difícil, porque Pedro convivia com ele e ele todo o tempo estava na casa de Pedro, né? Mas foi assim, a negação foi mais ou menos dentro dessa forma. A literatura traz isso pra gente, né? E Emmanuel vem destacar, através da sua exortação, que a lição que Jesus, ciente de que Pedro permanecia num mundo em que as vantagens de caráter material, né, não intercedesse, né, junto a Pedro, para não comprometer Pedro. E ele pede ao Pai que dê, né, a Pedro tudo, para que não faltasse os recursos físicos,
a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa e a consideração social. Jesus pede o quê? Uma condição física para Pedro, porque ele precisaria estar bem fisicamente, ele precisaria de todo esse apoio, né, material, para que ele pudesse levar o Evangelho de Jesus. E Jesus sabia disso, então ora ao Senhor Supremo para que Pedro não desfalecesse em sua fé. Declara ao Mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que Pedro não enfraqueça o dom da sua fé. Salientou também o Cristo a necessidade essencial da criatura humana, que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Jesus está pedindo aqui tudo a parte material que Pedro necessita. E testemunhava de que todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e a fé ativa, que nada mais é do que essa fé, né, raciocinada, é a fé moral, é difícil de ser consolidada. Né? Essa fé é tão difícil de ser consolidada que Jesus se preocupava muito com isso, porque qualquer acontecimento que tivesse nessa trajetória de Pedro, a falta das coisas materiais, né? As coisas do necessário que ele precisava para sobreviver, a fé pode ser feridas e adiadas. Quer dizer, ia ser difícil ele conquistar essa fé para que pudesse vencer os obstáculos. E que a ingratidão de um amigo, né, um gesto inesperado, a incompreensão de alguém, uma insignificante desigualdade pode prejudicar o desenvolvimento dessa fé. Isso é uma coisa que nós sabemos muito. Nós acreditamos muito, nós desenvolvemos muito, nós confiamos muito em Deus, mas quando temos um problema familiar, um problema de ordem material qualquer, a gente fica preocupado, né? Por que eu novamente? Né? Justo agora que eu estava bem, parece que Deus esqueceu de mim. É mais ou menos isso, né, de um modo geral, né? E Emmanuel segue dizendo que em plena oficina humana, portanto, é imprescindível que reconheça a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Essa é a orientação para Pedro. Pedro teria que ficar preocupado e cuidar muito daquele material que estava com ele, porque ele sabia que tudo isso é transitório. Ou que Pedro ia ter que devolver tudo, né? Não ia levar com ele isso. Então tem que dividir isso de um modo geral com as pessoas que precisavam. Convence-te, porém, de que a fé viva final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Esta é a fé raciocinada. E falar em fé, nós vamos deixar Emmanuel aqui um pouco para a gente falar da fé. Quanto à fé, ela pode ser raciocinada ou cega. Né? E a fé cega nada examina, aceita sem controle o falso como o verdadeiro e se choca a cada passo, com uma evidência de frente com a razão. Levada ao excesso, ela produz o fanatismo. E a fé cega, a gente sabe, é complicado, né? A gente às vezes convive com pessoas assim, né? Então, é melhor a gente não conversar, deixar caminhar, deixar o tempo ser responsável para isso, né? Quando a fé se baseia no erro, cedo ou tarde, ela desmorona. Cada religião pretende ter o posse exclusivo da verdade, porém, preconizar a fé cega é confessar sua impotência para demonstrar que está com a razão. A fé raciocinada já é diferente, né? A fé raciocinada está embasada nos 5 princípios fundamentais do Espiritismo, que é a crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, a crença na comunicabilidade dos espíritos e na pluralidade dos mundos habitados. A gente percebe que esses 5 itens estão na introdução do Livro dos Espíritos,
que é a base e a sustentação da doutrina espírita. Kardec diz que para um nome novo, para uma coisa nova, teria que ser um nome novo. E ele chama de doutrina espírita ou espiritismo. Não devemos confundir com espiritualismo, né? Por isso que esses 5 pontos e 5 princípios está dentro do espiritismo, baseando também e reforçando a fé raciocinada. A fé raciocinada é inabalável, né? Ela não oscila, vamos chamar assim, né? Ela não tem oscilação nenhuma, né? Ela é robusta, ela fortalece sempre. E para a gente ter como a fraqueza nossa, de um modo geral, na fé, eu vou trazer um relato aqui, é uma narrativa do livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, editado por Néio Lúcio, o espírito Néio Lúcio, né? E nessa lição, narra um momento de tristeza, depressão, insegurança, pessimismo e a fé abalada entre os discípulos na reunião na noite da casa de Pedro. A gente sabe que todas as noites os discípulos se reuniam na casa de Pedro, porque Jesus ficava ali, né? E ali era comentado tudo o que aconteceu durante o dia e fazia os acertos, as orientações, tinha a prece, né? E deixando preparada para o dia seguinte. Tadeu e André, quando ia vindo para essa reunião à noite na casa de Pedro, foram atacados, né, horas antes por alguns malfeitores. E eles viram-se constrangidos à reação apressada deles mesmos. Eles mesmos ficaram imaginando como que eu tive essa reação tão brusca, né? Eu não entendo como eu ainda tenho isso, né? E foram para a reunião, mas só que aquilo eles ficaram muito atormentados, irritadíssimos nessa reunião. E quando Jesus iniciou a reunião, Tadeu, né, foi o primeiro que já estava muito aflito e disse: Senhor, quero servir sinceramente a boa nova, mas meu coração é indisciplinado e ingrato. Ouço contrito as explanações do Evangelho. Lá fora, no trato com o mundo, não passo de um espírito renitente no mal. Lamento, Senhor, mas como posso trabalhar em favor da humanidade nessas condições? Em seguida veio André, a outro que estava junto com Tadeu, né, que também foi atacado. E diz o seguinte: Mestre, que será de mim? Ao seu lado sou uma ovelha obediente. Entretanto, ao distanciar-me, basta uma palavra insignificante de incompreensão para desarmar-me e derrubar-me. Reconheço-me incapaz de tolerar o insulto ou a pedrada. Será justo prosseguir ensinando aos outros a prática do bem, imperfeito e mal, qual me vejo? É uma paradinha para a gente fazer um comentário, né? Eles mesmos não entenderam a reação que eles teve quando foram atacados. Eles devem ter reagido à altura, né? E até dando um corretivo nos malfeitores. E isso, depois eles começaram a pensar, mas o que é que eu estou fazendo? O papel que eu deveria contornar, ensinar e explicar que isso, né, não é o correto, eu revidei duramente com meus irmãos, né? E André, quando se calou, Pedro já entrou na conversa também. A gente percebe que os discípulos aqui estavam afiados para fazer suas reclamações, né? E Pedro diz: por minha vez, observo que não passo de um mísero espírito endividado e inferior. Sou o pior de todos. Cada noite, ao me retirar para as orações habituais, espanto-me diante da coragem louca dentro do qual venho abraçando os atuais compromissos. Pedro
ele tinha, nos momentos de reflexão, ele não conseguia entender da forma como ele abraçava os compromissos. E a gente sabe, durante toda essa caminhada com Jesus, Pedro teve vários momentos em que questionava muito e que tinha muitas respostas afiadas para o público, né? Mas Jesus foi lapidando o coração desse homem, né? Porque ele tinha muita moral. E Pedro continua: abraçando os atuais compromissos, a minha fragilidade é grande, meus débitos enorme. Como servir os princípios sublimes do novo reino, se me encontro assim insuficiente e incompleto? A palavra de Pedro juntou-se a de Tiago, filho de Alfeu, que asseverou: abatido na intimidade de minha própria consciência, reparo quão longe estou da boa nova. Serei, na verdade, um discípulo sincero? Não estarei enganando o próximo? Tortura-me a incerteza. Quem sabe não passo de um relés mistificador. Você vê que a dureza, né, nesse depoimento de Tiago, né, a indecisão, eles não tinham certeza, convivendo com Cristo, e eles não tinham a certeza do que poderia acontecer com eles, né? Imagine a gente que estamos um pouco mais distante, né? Então, isso aqui é uma orientação para todos nós, cabe a todos nós, né? E outras vozes fizeram ouvir no cenáculo, quer dizer, todos os discípulos acabaram comentando. Jesus, porém, após analisar as opiniões ali enunciadas entre o desânimo, o desapontamento, sorriu, tocado de bom humor, esclareceu: em verdade, o paraíso que sonhamos ainda está muito longe, e não vejo aqui nenhum companheiro ao lado, né? Jesus, ele realmente brincou um pouco com todos eles, né? Falou: olha, aqui não tem ninguém, não tem nenhum anjo aqui, né? Quando ele diz aqui não tem nenhum companheiro ao lado, ele está dizendo que não tem nenhum anjo, então todos nós estamos no mesmo caminho, né? E depois ele segue: ao meu parecer, os anjos da indumendária celeste ainda não encontram domicílio no chão áspero e escuro em que pisamos. Quer dizer, o anjo aqui não está preparado para vir para cá, nesse mundo, né? Somos aprendizes do bem, a caminho do Pai, e não devemos menosprezar a bendita oportunidade de crescer para Ele, no mesmo impulso da videira que se eleva para o céu depois de nascer no obscuro seio da terra. E Jesus faz uma comparação da semente, né, da videira, que depois de permanecer vários tempos no escuro do seio da terra, ela brota, germina, cresce, né, e chega até a fabricação do vinho, que ele diz aqui, ó, alastrando-se compassiva para transformar-se em vinho reconfortante, destinado à alegria de todos. Jesus não para aí, ele vem e diz mais ainda para os seus discípulos: mas se vocês se declaram devedores, endurecidos e mal, e não são os primeiros a trabalhar para se fazerem fortes, redimidos, dedicados e bons, em favor da obra geral de salvação, não me parece que os anjos devam descer da glórias para substituirmos no campo de lições da terra. A colocação de Jesus é muito profunda, né? Quer dizer, se vocês que precisam, isso vale para nós, né? Se vocês que precisam continuam reclamando, mas não são os primeiros a tentar reerguer, né? Retomar novamente e seguir esse trabalho de melhora, eu já disse que essa fé não é fácil, ela é difícil de ser conquistada, né? Qualquer tropeço que tenhamos no caminho, ela vai balançar, ela vai vacilar, mas nós temos que seguir firme, né? E Jesus completa: o remédio, antes de tudo, se dirige ao doente. Olha a explicação para os discípulos.
Ó, vocês precisam de remédio. O remédio é o quê? É o meu evangelho. É isso que vocês precisam, né? E o ensino é dirigida ao ignorante. Quer dizer, precisam primeiro melhorar a sua conduta, o seu jeito de ser, e depois tratar de ter o conhecimento, né? Que ele fala que o ensino ao ignorante. Não podemos ser ignorantes, nós temos que buscar o nosso conhecimento. Porque o próprio Emmanuel diz para nós que as duas asas que levam o homem até Deus é a moral e o conhecimento. Entendeu? Então, é muito profundo também essas palavras de Emmanuel, porque se eu for bom não adianta nada, se eu não sei nada, né? Moralmente é importante você melhorar, é a parte mais difícil, você melhorar moralmente, mas o conhecimento tem que acompanhar, né? Então, porque senão não enquadraria, né? É o que Jesus diz assim, né? Penso, a boa nova de salvação se perderia por inadequada e inútil se ninguém trabalhar para isso, né? E aí as lágrimas dos discípulos transformaram-se em um intenso rubor, a irradiar-se da fisionomia de todos, e uma oração sentida, feita pelo amigo, imprimiu ponto final no assunto. E aí a gente vê tudo isso aqui, e uma pergunta que veio para mim, né, durante que eu fazendo isso aqui, e aí eu fiz uma pergunta: como está nós? Será que nós estamos reclamando dos nossos problemas, dizendo que eu sou fraco e eu não consigo fazer? Cada vez que tem um problema eu dou aquela deslizada e não consigo subir? Jesus vem esclarecer que nós temos que buscar a fortaleza. E a fortaleza está na fé. Desde o início da lição até agora, é a fé. Jesus ora pela fé de Pedro para que ela não enfraqueça. E aqui nós vamos ver os discípulos que Jesus está dizendo. Essa fé ativa e viva é nós que temos que desenvolver, é nós que temos que buscar. Então, de um modo geral, vamos avaliar, né, o que estamos fazendo na busca dessa fé raciocinada. Era isso aí o que eu tinha que passar, né? E se alguém gostou ou se interessou pelo assunto, né, gostaria que desse um ok, dá um like e toque o sininho para que a nossa casa continue levando todos esses eventos que tem aqui e todas as informações sobre eles a todos vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja.